já que estamos falando em capitalismo, né, produção? Agora vamos entrar aqui num tema candente. Deutsche Bank. O capitalismo está se despedaçando, está se destruindo, está se desmoronando. Vamos entrar aqui em economia política. Primeiro temos que molhar o pensamento aqui. Pausa dramática. Vamos molhar o pensamento. Deutsche Bank. Vocês devem ter acompanhado. Na sexta-feira, as ações despencaram, né? Despencaram as ações do Deutsche Bank. Por que despencaram? Porque, na verdade, houve uma explosão de compras de CDS, que é o famoso Credit Default Swaps. O CDS é a sigla em inglês disso daí. Na verdade, esses CDS são títulos de proteção contra o calote, caso o banco passe por uma crise de liquidez. De repente, alguém teve alguma informação, olha, tem algo mal com o Deutsche Bank, começou com o Credit Suisse, está contaminando o sistema bancário. Então, de repente, as pessoas começaram a correr para esse título, que, repito, é uma forma de proteção contra calote, no caso de crise de liquidez do Deutsche Bank. Tá? E essa notícia, esse crescimento de 142, uma coisa assim, pontos percentuais de procura desses títulos, fez as ações despencarem na sexta-feira. Tá? Então, acendendo aí a luz amarela, opa, tem algo acontecendo. Então, não é por acaso. A grande mídia está tratando assim como eventos, como é que eu posso falar? Eventos pontuais. Não tem nada a ver. São eventos pontuais. É recorrência. Está se repetindo bastante isso. Começou lá do Vale do Silício, Signature em Nova York, Credit Suisse e agora o Deutsche Bank. Tá? E é interessante perceber que como é que os FEDs, os bancos centrais, estão respondendo ao aumento de taxa de juros. Vocês devem ter... Agora, momento economia aqui. Momento economia. Aqui é por isso que é live Cinegnose 360. Aqui a gente fala tá falando de Nietzsche, Freud, aí depois fala em economia aqui. Mas aumentaram os juros. Então, mas espera aí. A crise do sistema bancário não é justamente pelos juros altos que estão provocando uma alta inadimplência dos créditos, e isso está provocando uma possível crise de liquidez bancária, e é o que faz o FED, o Federal Reserve lá dos Estados Unidos, aumenta os juros, que é claro que foi a deixa aqui para o Bob Fields Neto também manter 13,75 aqui, olha... Vão manter aqui porque está chegando uma crise global. Deu a justificativa. E lá na Inglaterra também aumentou. Replicou lá, aumentou os juros. Tá? Mas peraí, não é contraproducente? O que a gente está vendo é a maior concentração de riqueza na história do período moderno. Tá? E por que a gente está usando, vamos defender essa tese aqui? Por quê? Por dois motivos. O que é aumento de juros? O que é aumento? O que significa? Vamos, tira essa tela aqui, produção. Coisa. As quase 60 telas de hoje, né? Essa que coisa. O sushi se mandou, meu. Tá lá o Wildlife. Pulou a janela aqui. Fugiu, meu. Que coisa. Sushi não quer saber mais dos cinegnósticos. Que coisa. Próxima live eu vou trazer ele à força aqui. O Jeca Risada está dando aqui. O problema do CDS é receber do emissor do CDS. Gera uma sensação de segurança, mas no final das contas é apenas mais um instrumento com contrapartes conectadas e interdependentes. Aqui o Jeca Risada dando o parecer técnico em relação aqui a CDS. Tá? Isso que é fundamental aqui o chat do Cinegnose. Mas a questão é o seguinte... teve injeção de dinheiro público para salvar lá o Banco do Vale do Silício, Signature em Nova York. Então, é duplamente punido, duplamente. Primeiro, a grande mídia trata de injeção de liquidez.
É dinheiro de contribuinte, é o dinheiro nosso, ou o dinheiro deles, né, no caso. É o dinheiro da economia real, que está sendo dragado para o sistema financeiro para manter a liquidez. E segundo, aumenta juros. Para quê? Para atrair dinheiro da economia real, porque se torna atraente ser rentista. Então, a sociedade duplamente punida, é um processo cruel que está ocorrendo. Então, o dinheiro vem da economia real, primeiro pela injeção de liquidez, é um eufemismo para falar que é o dinheiro dos contribuintes, para cobrir lá o risco sistêmico. Segundo, aumenta os juros. Não queremos que atraia mais dinheiro da economia real para resolver o problema de liquidez. Então, mais crise econômica, tá? Crise econômica, entre aspas, né? Capitalismo é crise, tá? Aquilo que o Ernest Mandel, o grande Ernest Mandel, que está aqui da coleção Os Economistas, vamos pegar aqui o Ernest Mandel, não cai as coisas aqui. Livros aqui é para serem usados, não para serem exibidos aqui como cenário. Esse livro muito interessante, os que gostam aí de economia, O Capitalismo Tardio, esse conceito de Ernest Mandel, que aí vem essa coisa do capitalismo é crise, tá? Vão partir de duas, aqui pelo rigor aqui do didatismo, vamos partir de dois princípios conceituais aqui, duas axiomas, dois princípios aqui. Primeiro, de Karl Marx, a lei da taxa de lucro decrescente. Esse é o primeiro conceito da qual vamos partir. E segundo, que já falamos na live passada, está aqui o Barão de Rothschild, do dinheiro moeda para o dinheiro contratual e depois o dinheiro crédito. Tudo começa com o Barão de Rothschild quando ele financia as guerras napoleônicas. Aí é que está um ponto. Ele descobriu, eu não vou emprestar dinheiro. O fato ali, naquele momento, as pessoas depositavam ali nos bancos, estão falando do século XIX, século XVIII, materiais preciosos, ouro. Sempre o pretexto podem roubar a sua riqueza, então é melhor você depositar numa área segura, num local seguro, que é o banco, tá? Então, o banco vai emitir dinheiro contratual. Então, sei lá, vou dar um exemplo, talão de cheque. A gente já falou isso na live passada. Então, o Barão de Rothschild ele chegou à conclusão, eu vou financiar as guerras napoleônicas, mas não vou emprestar ouro, não vou emprestar dinheiro, tá? Eu vou emprestar crédito. Você vai ter crédito no meu banco, tá? Porque ele parte do princípio que emprestar dinheiro, ouro, é emprestar poder, é dar poder a alguém. Então, vem da percepção aqui do Barão de Rothschild que não é só o governo que é emissor de moeda, os bancos privados também podem ser emissor de moeda através do dinheiro crédito. E aí vem o papel da liquidez, que vai ser central no capitalismo financeiro, tá? E aí, volto a explicar algo que a gente já comentou na live passada. Vislumbrou, assim, para os banqueiros a possibilidade de fabricar moeda, criar riqueza, várias vezes 10, 20 vezes superior à de que efetivamente tem de dinheiro depositado, partindo do princípio que apenas 10%, se tanto, as pessoas vão na boca do caixa para sacar dinheiro. Tá? O resto faz transações com dinheiro contratual, talão de cheque, ou modernamente Pix, sei lá, cartão de débito, cartão de crédito. Então, isso permite, aí que vem esse problema, pode ser sistêmico, se baseia em credibilidade. Como assim credibilidade? Eu tenho certeza que meu dinheiro está lá. Então, eu tenho lá o dinheiro, lá no Banco Santander, meu dinheiro do meu salário, meu rico dinheirinho do meu trabalho, da economia real, está lá. Tá? Só que esse dinheiro já era. Na espiral da rentização, da financiarização, já abriu linhas de crédito 10, 20 vezes superiores ao que realmente tem de dinheiro efetivamente depositado. Ou seja, grande descoberta do Barão de Rothschild, eu empresto o vento
ar, nada. Apenas números que aparecem em algum lugar. Olha, está aí na tua conta. E aí eu cobro da pessoa a contraparte juros reais. Eu extraio dinheiro real sobre nada. Tá? São dois princípios aqui teóricos. Teóricos não, teóricos críticos de economia política a gente vai partir. Do caso do Karl Marx, a gente taxa de tendência à taxa de lucro decrescente. Bem rápido aqui, sucinto, que a gente já falou sobre isso em outras lives. Marx ele descobriu que há uma lei, o capital não consegue fugir disso. Há uma tendência à taxa de lucro decrescente. Por quê? Porque o lucro, a fonte da riqueza vem da mais-valia. A mais-valia vem do trabalho vivo, do trabalhador. Só que a tendência no capitalismo concorrencial, que foi até 29, o primeiro crash e depois o primeiro salto mortal do capitalismo, para se reinventar. O capitalismo ele tem que fugir dessa taxa de lucro decrescente. Tá? Por quê? Porque com a tecnologia muda-se a composição orgânica do capital. Tá? Por que tem que haver investimento tecnológico? Por causa da concorrência, vamos dizer assim. A primeira fase do capitalismo concorrencial, que é de guerra de preços, era de guerra de preços. Ganha quem vender mais barato. E como se vende mais barato? Aumentando a produtividade. Por que barateia o preço por unidade? Não sei se estão acompanhando o raciocínio. É a fase do tailorização, Fordismo, linhas de montagem, e depois, mais tarde, a robótica e tudo mais, automatizar a linha de montagem, investimento tecnológico, porque só se barateia os produtos aumentando a produtividade, porque barateia o preço por unidade. Então, a economia, aquela economia, né, de livre concorrência, tal. Só que Karl Marx alertava, isso muda a composição orgânica do capital, porque a presença do trabalho morto se sobrepõe ao trabalho vivo. Máquinas, tecnologia é submetida à taxa de depreciação. Eles não produzem mais-valia. Eles não produzem um valor além de si mesmo. O ser humano é o único que se supera. Ele produz um valor além daquele que lhe é remunerado, enquanto a máquina se deprecia ao longo do tempo. Isso é uma coisa complicada, mas tentando sintetizar ao máximo. Então, é uma lei régia, segundo Karl Marx. Tudo que o capitalismo fará é para evitar essa taxa de lucro decrescente. E aí vem a ideia de que capitalismo é crise. Essa percepção é do Ernest Mandel, que eu falei aqui, esse economista político marxista. Tá? Por quê? O capitalismo é crise? Porque ele vai ter que fazer... essa ideia de salto mortal não é do Ernest Mandel, essa é uma ideia desse humilde blogueiro mesmo. Tá? Mas ele vai focar, e esse livro aqui, O Capitalismo Tardio, da série Os Economistas, da Editora Abril, no tempo que a Editora Abril era interessante, né? Ele fala o seguinte, depois da Segunda Guerra, que foi um dos grandes saltos do capitalismo, tá? Foi o primeiro salto do capitalismo, a Segunda Guerra Mundial. Economia de pleno emprego através da guerra. Tá? Então, a produção de valor a partir da guerra. Com o fim da guerra, vem um novo salto do capitalismo, que aí ele fala da forma tardia, que criou uma industrialização generalizada e sem precedentes. Tá? O que é uma industrialização? De repente, não só a produção está lá industrializada, como lazer, cultura, tudo. Essa industrialização generalizada, lazer, cultura, entretenimento, tudo é industrializado. Né? Adorno falava da indústria cultural. Cultura vira indústria. Então, vai, segundo ele, criar uma hipertrofia dos setores terciários da sociedade: finanças, comércio, publicidade, mídia. Então, de repente, o capitalismo, nesse novo salto, descobre uma outra forma de produção de lucro, não mais na extração da mais-valia direta na produção, mas agora lucro através da publicidade, investimento em designs, embalagem,
design dos carros, por exemplo, e industrialização da cultura como um todo, né? Eles vão descobrir uma nova forma de produção de valor, tá? Até chegar à financiarização atual. Então, é sobre isso que trata esse livro do Ernest Mandel. A sociedade de consumo foi uma resposta, o que ele chamava de capitalismo tardio, a essa questão da taxa de lucro decrescente. O mundo, a economia real, a produção real, passa a ficar cada vez menos interessante ao capitalismo. Essa é a ideia do Ernest Mandel. Capitalismo é crise. Então, vai ocorrer sucessivos saltos mortais para o capitalismo cada vez mais se distanciar da produção real, porque, repito, alterou-se a composição orgânica do capital. O trabalho morto se sobrepôs ao trabalho vivo com o investimento tecnológico. Então, tem que buscar outros lugares para conseguir lucro, não mais a mais-valia clássica, né? Aí você vai ter isso aqui, os saltos do capitalismo. Rapidamente, a gente até já falou isso numa das lives, eu não sei, são 100 lives aí, eu sei lá quando a gente falou sobre isso. Vamos ver cada uma dessa aqui rapidamente. Segundo esse humilde blogueiro, tivemos aqui 6 saltos mortais do capitalismo. Tá? 6 saltos mortais. Vamos aqui dissecar essa aqui. O primeiro salto mortal veio depois do crash de 29. Tá? Foi o primeiro salto mortal. A ascensão do nazifascismo, né, a Segunda Guerra, foi aí o momento que o nazifascismo se tornou útil ao capitalismo. A extrema-direita entra nesses momentos para fazer o trabalho sujo. A monopolização da energia, finanças, com a base do capitalismo global. Isso está muito presente no livro do Walter Graziano, Hitler Ganhou a Guerra, da editora sul-americana, um livro de 2004 muito interessante. Tá? Mas a guerra ela vai trazer a economia de pleno emprego e vai ser o primeiro salto do capitalismo. A guerra produz lucro. Tá? Isso aqui é uma longa história. A estetização da guerra, feita pelos filmes nazistas e depois os filmes hollywoodianos. Tá? E as ideias do Walter Benjamin de que a vanguarda futurista italiana prefigurou o fascismo. Né? A guerra, aquela coisa dos futuristas italianos, do Marinetti, de que a guerra era uma estética. A guerra é linda, é bela, porque é dominado pela destruição e pela velocidade. Tá? E depois vem o segundo salto mortal, que aí o Ernest Mandel, nesse livro, descreve a sociedade de consumo e o conceito de industrialização generalizada. Tá? De repente, descobriu-se que a imagem e a informação produzem lucro através da publicidade, jornalismo, relações públicas. É nesse momento que você tem a ascensão do dinheiro-crédito. Entra em cena o cartão de crédito e, de repente, você pode comprar sem ter dinheiro. Uma coisa mágica, o milagre do crédito criado pela sociedade de consumo. O terceiro salto mortal foi em 71, que a gente já falou diversas vezes, o fim do acordo de Bretton Woods, que é o que fez disparar a liquidez definitivamente, a abertura de algo que eu acho que nem o Ernest Mandel poderia imaginar. A financiarização, as condições para a liquidez, que seria a base da globalização aí dos anos 90. Tá? O fim do acordo de Bretton Woods, para quem não sabe, foi aquele acordo na década de 50 que estabeleceu o lastro-ouro, o dólar, e o dólar como uma moeda de referência nas transações comerciais globais. Mas, para os Estados Unidos não terem poder totalmente arbitrário, deram um lastro-ouro. Olha, os Estados Unidos só podem emitir uma quantidade X de dólares com o lastro de ouro existente. Que aí o Nixon mandou as favas quando viu que o déficit público norte-americano estava na fase dos trilhões de dólares. Então, olha, dane-se vocês, eu vou rodar quantos dólares a gente for achar necessário. E quem não concordar vai se haver com as nossas forças armadas. Então, guerra para todo o planeta.
tá? Uma moeda cujo valor é dado pelo seu poderio militar, seu poderio imperial, porque o dólar é uma moeda podre. Tá? Depois vem o crash de 2008 e o novo salto mortal do capitalismo. Vamos voltar aqui aos saltos mortais, aqui, o malabarismo do capitalismo. A financiarização global, né, enfrenta a maior crise entre aspas, né? Não há crise, em 2008, e depois o crash financeiro de 2020, com a pandemia, Covid-19, que a gente sabe, né, que foi uma mitigação de uma crise muito mais generalizada que ocorreria em 2020. Então, até em termos de estratégia de relações públicas e operação psicológica, a pandemia da Covid fez assim sair do olho da atenção da opinião pública a gigantesca concentração, violenta concentração de riqueza, que foi ali com injeção de dinheiro público para salvar o sistema financeiro global. Tá? E aí, nesse momento, você vê a ascensão do dinheiro digital, as bitcoins, e o chamado capitalismo de plataforma. É o novo salto do capitalismo. Não sei se vocês perceberam que a cada salto o capitalismo se distancia cada vez mais da base produtiva real, que não é mais interessante. Por isso que a cadeia produtiva global, toda a industrialização foi jogada lá para o Oriente. Made in China, made in Taiwan. Ali você vê no Extremo Oriente, situações análogas à escravidão, exploração de menores de idade em linhas de trabalho, linhas de montagem, carvão sendo usado como matriz de energia, uma coisa assim, tipo Revolução Industrial inglesa. Tá? E, por último, né, a agenda do grande reset global. Aí é a coisa que vai ser mais assim assustadora, sombria, eu não tenho dúvidas em relação a isso, porque nessa escala tão de abstração, o capitalismo simplesmente desistiu não tem mais valia. A industrialização, a economia real, não tem mais sentido para o capitalismo, porque ali não se produz mais lucro. Então, aumenta-se juros para quê? Para o rentismo. Então, você vê a situação, a gente já até falou na live passada das lojas americanas, os caras, em vez de pegar o seu lucro e reinvestir na empresa, o que faz? Joga lá no paraíso fiscal, a empresa das Bahamas, a gente até falou na live passada, o Sicupira lá com a sua esposa numa empresa lá acho que é Bahamas lá, não sei aonde, lá nas Bahamas. Então, rentismo puro. Tá? A empresa vai até quebrar e vai criar um problema social, como criar desemprego, fornecedores. E é claro que essas pessoas vão ser demitidas, vão ser precarizadas, vai vender brigadeiro gourmetizado, né? vai trabalhar em Uber Eats, né? vai trabalhar essas coisas. Isso implica o quê? Necrocapitalismo e necropolítica. Necropolítica, tá? Esse conceito, né, daquele sociólogo camaronês, que alguém aqui da live vai lembrar o nome dele, que eu já esqueci, o sociólogo camaronês, é camaronês, né? Necropolítica, o simplesmente deixar morrer. Porque não vai dar a economia, o capitalismo global, financiarização, grande parte da população, grande contingente, nem para ser explorado vai servir. Né? Nem para ser explorado vai servir. Então tem que deixar morrer. E o necrocapitalismo, esse é um outro conceito. Tá? O necrocapitalismo é a mão de obra ser precarizada a tal ponto que ela se torna vulnerável a situações que levem à morte, tá? Como, por exemplo, aí motoristas de aplicativo que são vítimas de
de assaltos, sequestros, assassinatos, então, situações de extrema vulnerabilidade, sem plano médico, sem nada, sem nenhum direito, cobertura. O Mabembe, exatamente, o Jader lembrou aqui, sociólogo camaronês Mabembe, o necropolítico. O necrocapitalismo é uma coisa de morte lenta. Morte lenta. Antes de morrer, ainda vai dar um pouco de lucro para o capitalismo de plataforma. Né? Então, olha, isso. Agora tem para a gente terminar aqui, que já está alongando demais aqui esse assunto. Essa coisa da financiarização, tá, leva a essa situação, os aumentos de juros. Tá? É isso, o que está por trás aí, é claro, o Lula, o Banco Central. A gente já cantou a bola aqui antes das eleições, a gente já cantou a bola. Lula pode vencer, mas ele vai enfrentar uma nova situação do capitalismo diferente daquela. Ele vai enfrentar o grande reset global, essa aceleração da financiarização do capitalismo. Ao capitalismo não interessa mais o desenvolvimento. Daí aquele editorial do Globo que fala: para que o Brasil se industrializar? O mundo inteiro está se desindustrializando. O mundo inteiro ocidental, né? Está se desindustrializando. Né? Então, é complicado. Como também isso daqui, ó. Tudo isso tem que ser trabalhado em termos de opinião pública. Uma gigantesca operação psicológica para achar a liquidez uma coisa sofisticada, chique, uma coisa sofisticada, chique, interessante, com sex appeal. Repara nos filmes, vamos ver alguns filmes que enaltecem a liquidez, né? Então você vai ver, por exemplo, aquela coisa, desde aquele comercial, não sei se alguém vai lembrar, que vocês estão vendo aqui na tela, vamos ampliar aqui, um comercial que era de um cartão, que coisa triste, não sei se alguém lembra, o cara ia pagar com dinheiro na boca do caixa, tá? Aí não tem troco, serve balinha, aí tem um grupo mexicano, mariachis, que começa a tocar, que coisa velha, que coisa antiga, pagar em dinheiro, tal. Então, era o cara ali, vocês estão vendo ali na parte inferior, ali à esquerda, o comercial, era que coisa triste. Era do Visa, exatamente, do Visa. O Gordon Gekko, né, a liquidez de Wall Street, o especulador com sex appeal. Gordon Gekko era o vilão, mas era um cara muito atraente, né? Ou a situação desses dois filmes Não Tem o Troco, vocês devem lembrar desse filme com o Bill Murray, se não me engano, ele impagável como um palhaço, né? Assaltantes, né? Em 1990, um trio assalta, né, um banco e planeja fugir de Nova York, só que o fato de ele estar levando notas de alto valor, né, cria uma série de incidentes, porque ninguém tem troco, que eles roubaram de um banco notas assim de alto valor. Ou então aquele filme Depois de Horas, do Scorsese, de 1985, que é um Yuppie que deixa voar pela janela do táxi a única nota que ele tinha. Única nota. E por causa daquela perda daquele dinheiro, ele vai passar uma noite alucinante, uma cadeia de eventos, de problemas que ele vai ter durante uma madrugada, justamente porque ele quis pagar com dinheiro, né? Se ele tivesse com Pix ali, claro que não tinha Pix na época, mas um cartão de crédito, cartão de débito, nada disso aconteceria. Então, há essa operação psicológica de tornar para a sociedade algo como natural. É natural a liquidez, torna a vida mais fácil, mais segura, é o que vende para nós. Né? Até propositalmente para os bancos, políticas de Estado de não combater a violência, deixa haver assalto, sequestro mesmo, tanto melhor. As pessoas então vão ter medo de andar com dinheiro. Vai deixar, só que agora com o Pix as pessoas são sequestradas e pede Pix, faz um Pix para mim aí. Então, bom,
Então, olha, essa questão aqui é séria, é muito séria. Estamos enfrentando aqui uma coisa, essa nova fase do capitalismo. Então, toda essa discussão do Banco Central, 13,75, não é uma simples questão, é o Bob Fields Neto que é teimoso, ele é um burocrata. A gente percebe que o Lula está correndo contra o tempo, a gente percebe a ansiedade dele. Tá? O tempo está a favor dos seus adversários, porque quanto mais a crise aumentar, e vai aumentar com essa taxa de juros, tá? Mais o governo Lula vai se esfacelar, porque ele vai pagar a conta, ele vai ter que pagar a conta. Né? Ele corre contra o tempo está a favor da grande mídia, e a gente está falando